pessoas, tudo bom? Hoje, como vocês já devem ter visto na descrição do vídeo, o assunto, né? Eu vou falar de um dos dias sobre quando eu tentei o suicídio. Bom, como eu já contei sobre alguns dos meus processos, né? Em alguns, se vocês verem aqui, um deles é sobre o primeiro, né? Morte sem sentido, enfim, né? E nesse processo eu tentei tirar minha vida, tá? E eu quero compartilhar um pouco disso. Eu ainda não tinha voltado para os caminhos de Jesus, eu ainda não tinha voltado e eu tava completamente sem esperança, assim. Eu não via sentido na vida e eu era muita frustração, muita decepção. Eu tava muito machucada e eu me sentia rejeitada pela minha família. Eu me sentia rejeitada pelo meu pai, eu não me sentia mais amada. Eu estava com uma pessoa nessa época e tipo assim, o relacionamento já não tava muito legal. E enfim, N situações assim. Eu sentia que eu era um erro que aconteceu entre meu pai e minha mãe, algo que deu errado, como é que se diz, ai, como é que é o nome daquele negócio? Ai, Jesus. Enfim, uma fórmula que deu errado, um experimento. Sim, eu me senti exatamente... Malu, pessoal, para de falar! Enfim. E eu me sentia assim, tipo assim, se eu morrer não vou fazer falta, sabe? Então esses sentimentos, esses pensamentos começaram a ocupar minha mente. E chegou um certo dia que, né, é hoje. Eu morava ainda com essa pessoa, né? E eu tava de noite assim, e eu tava super triste, né? Eu chorava. Eu realmente estava totalmente emocionalmente acabada. E eu não tinha, gente, eu não tinha perspectiva de futuro, assim, nenhum mesmo. E, enfim, essa pessoa não tava em casa e eu tava sozinha. E eu não lembro se eu peguei a faca ou a tesoura, eu sei que tava no quarto esse objeto. E eu fui pegar e eu disse, eu não vou ser covarde, é hoje, eu vou acabar com isso hoje. E eu comecei a pensar sobre a minha família, e eu disse, não. Pra mim não me sentir culpada, eu disse, eles não me amam mesmo, eles vão suportar, entendeu? Vai passar. E eu comecei eu pensar a minha sobrinha perguntando de mim. Tipo, como se eu, sabe, eu comecei a imaginar toda uma situação e eu disse, não, mas vai dar tudo certo, assim, né? Eu não vou fazer falta, né? Eles vão chorar um pouco, mas depois eles vão seguir a vida deles. E, cara, eu tava decidida mesmo a fazer isso. Então foi quando, alguns anos antes de eu fazer isso, eu não sei se anos ou algum ano, não lembro direito, eu escutei o testemunho de uma menina que ela foi tentar fazer isso. E Deus disse pra ela, tu não vai fazer isso, porque essa vida que tu tem é minha, para. Né? Enfim, eu que te dei o sopro de vida, né? E eu tava tentando e eu lembrei disso. Eu lembrei disso, não, mas isso valeu pra ela, não pra mim. Ele nem lembra mais de mim. E veio esse pensamento, eu disse, não, eu não vou ser covarde, eu vou tirar minha vida, é hoje. E exatamente isso veio no meu pensamento, quem deu a vida pra ti fui eu. Você não vai tirar. A tua vida é minha. Fui eu que te dei. Fui eu que te gerei no ventre da tua mãe. Fui eu que te formei em minha imagem e semelhança. Deus tá falando com alguém, eu não sei quem é. Porque não foi isso que ele falou pra mim. Ele
no pensamento, só veio a frase, tipo, essa vida é minha, do tipo isso. E eu lembro que eu larguei aquilo e eu me senti muito covarde por não ter tirado a minha vida. Eu disse, eu não acredito que eu não consigo tirar a minha própria vida. Tipo assim, eu fiquei super chateada comigo mesmo, mas eu não conseguia tirar a minha vida. Olha só que doideira. Que trama, sim, Satanás, sim, e eu não conhecia a verdade, e a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu passei por esse processo, e eu lembro que nesse processo eu tive algumas recaídas, no sentido de querer morrer, eu tinha vontade de morrer. E eu lembro que uma vez eu deitei na minha cama, e eu comecei a dar um monte de desculpa, Jesus, eu vou conseguir gravar hoje, um monte de desculpa, Espírito Santo. Eu comecei a dar um monte de desculpas, entende? Eu disse, Deus, olha só, olha só. É o cachorro tá na fase de morder, daí ele morde tudo. Olha só, tira a minha vida, eu não aguento mais. Eu tava passando por alguns processos complicados na alma, né? Cura, enfim, liberação de perdão, né? E eu, enfim, peguei e tava passando por alguns processos. E eu disse, Deus, tira minha vida. E eu comecei a dizer, Deus, olha só, se eu morrer, tu vai conseguir ministrar minha família sobre isso. Aí tu vai conseguir fazer isso com a minha sobrinha, eles vão superar. E eu comecei a trovar Deus, tipo assim, eu quero morrer. E eu queria realmente tirar minha vida. Eu tava com esse sentimento, eu queria acabar. Só que dessa vez eu não eu pedi para Deus tirar minha vida, olha só. Porque eu precisava ser tratada nisso. E Deus, ele teve uma vez num apelo, enfim, eu fui, e Deus usou uma, uma mulher, enfim, chegou em mim, orou e disse assim, eu não vou, eu não abro mão de ti. Eu sei dos teus pensamentos quando tu pensa em tirar tua própria vida, mas tu pertence a mim, você é minha. E tudo aquilo que eu falei ao teu respeito vai acontecer. E eu, naquele momento, eu me senti pertencendo a ele, sabe? Como é selado, tipo assim, ó. Como se eu fosse completamente dele. Eu me senti pertencente. Nós, seres humanos, nós nascemos. Eu tinha uma prof de pedagogia, minha primeira professora, que ela sempre falava isso. O ser humano nasce com essa necessidade de pertencer a algo. Entendeu? Ai, Jesus, eu. Enfim, continuando. Então, ele. Gente, eu tô tentando fazer um vídeo. Tô tentando. Enfim. E daí, tipo assim, o ser humano nasce com isso. E eu tinha essa necessidade, né? E só que eu não me sentia pertencente. Naquele momento foi selado algo sobre mim. De eu me pertencer. E Deus, ele começou a me curar, ele começou a me transformar. Eu comecei a liberar perdão para algumas pessoas. Eu comecei a ver a beleza. Gente, eu não via beleza. Tipo assim, um dia claro, um dia nublado, pra mim é a mesma coisa. Tipo, não faz sentido. Minha vida não fazia sentido. E até por isso eu queria acabar com ela. Uma coisa que eu quero deixar clara é a pessoa que quer se suicidar, ela não quer tirar a vida. Ela queria ter vida, só que ela não conseguiu ter. E isso dói. Dói na minha alma. Saber que pessoas vão pro inferno por não conhecer o amor de Jesus. Isso dói na minha alma. E eu poderia ser uma delas. Eu poderia. Mas teve pessoas ao meu redor que me cuidaram. Teve pessoas que permitiram ser usadas por Deus. Amém? Teve pessoas que se importaram, pessoas que me escutaram, pessoas que me acolheram, pessoas que me amaram. Então nós, como cristãos, nós devemos fazer exatamente isso, escutar as pessoas, não julgar. Porque julgar, eu acho que bastante gente julga. Amém? A palavra é clara, assim, a respeito de quem tira essa própria vida, infelizmente. Mas
enquanto ela estiver viva, nós precisamos fazer o nosso papel enquanto cristãos. Amém? Porque Jesus, ele era tão maravilhoso que ele ia até as pessoas, ele não se importava, ele ficava junto, ele se preocupava. Ele se preocupou com aquela multidão. Imagina o teu coração, tu acha que ele não se preocupa? Ele não se preocupa com as noites mal dormidas, com os teus ataques de pânico, com o teu desespero de querer saber o porquê das coisas. É óbvio que ele se preocupa. Ele se preocupa com o teu coração, muito mais do que todos. Por mais que tu se sinta rejeitado, esquecido, Deus, ele jamais vai te esquecer, ele jamais vai deixar de amar você. E exatamente, eu passei por tudo isso para que eu possa te falar, cara, ele pode te curar, ele pode te libertar, ele pode trazer esperança, ele pode trazer o sentido da tua vida. Ele é uma pessoa que deseja um relacionamento real com você. E ele te ama. Ele vai te fazer uma pessoa que pertence a alguém, pertence a ele. Ele vai te fazer pertencente a um propósito, a um chamado, a esperança. Enquanto a vida, há esperança. Amém? Que assim como eu fui fortalecida na graça que há em Cristo Jesus, que você também seja, que a pessoa da tua família também seja. Amém? Eu queria compartilhar isso com vocês. Eu quero pedir que vocês se inscrevam, compartilhem o vídeo, amém? E que isso tenha edificado vocês, amém? Isso é um pouco de um dos processos e tem muito mais ainda. E eu queria compartilhar com vocês. Eu peço perdão pela extensão do vídeo, tá? Mas eu precisava compartilhar tudo isso. Amo vocês, beijo. Tchau.